todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez esse convite da IASC. Eu já estive aqui várias vezes fazendo várias palestras com temas importantes para o município de São Carlos. Queria saudar a presença do vice-prefeito, Giuliano Cardinale, a presença do presidente da Proábil, nosso amigo Júlio Alves Ferreira. Queria saudar a presença do engenheiro Porto, que trabalha comigo, a presença da arquiteta Regina e da engenheira ambiental Beatriz Piccinelli, que também trabalham na minha secretaria. Vejo também aqui o professor Valdir Schausch, da Escola de Engenharia, colega meu do Departamento de Hidráulica, Túlio, e várias outras pessoas aqui que conheço há muito tempo. Bem, é um prazer voltar aqui, falar de um assunto que é muito importante, porque nós precisamos avançar na gestão de resíduos sólidos em São Carlos. E eu preparei uma palestra, eu não vi as palestras da semana toda, eu não estive aqui, não sei os assuntos que foram tratados, mas não acompanhei o decorrer das outras palestras. E talvez possa haver uma redundância em alguns assuntos, em alguns temas que eu vou falar. Mas eu preparei uma palestra não exatamente para mostrar nosso trabalho sobre o projeto, o anteprojeto que está sendo preparado na minha secretaria e que será apresentado para discussão, evidentemente, aqui nessa casa, na Câmara Municipal, em outros eventos, antes de ser encaminhado como anteprojeto à Câmara Municipal. O anteprojeto de gestão integrada de resíduos sólidos, uma legislação que São Carlos ainda não tem. Tem muitas leis, e eu até separei aqui para mostrar para vocês, muitas leis relacionadas com resíduos sólidos em São Carlos, no Estado e no sistema federal. Mas nós não temos uma lei específica sobre gestão integrada de resíduos sólidos em São Carlos, e nesse ponto a cidade ainda está atrasada nesse sentido. A lei, como todos sabem, a lei nacional é de 2010, sua compleção foi sendo adiada e agora nós temos até 2021 para fechar os lixões. Eu queria fazer neste preâmbulo, eu queria falar um pouco sobre a minha visão dos problemas de resíduos sólidos no Brasil. O Brasil é um país muito atrasado em gestão de resíduos sólidos. Eu não sei se todos sabem, mas nós temos 4.000 lixões ainda no Brasil. Nós temos 1.500 aterros sanitários. Aqui em São Carlos mesmo nós temos um lixão fechado, abandonado há cerca de 20 anos, mais de 20 anos, que tem dado um trabalho para muitas administrações, né, Paulo? Queria mencionar a presença também do Paulo Mancini aqui, um dos meus antecessores na Coordenadoria do Meio Ambiente, e tem dado muito trabalho. Então, o Brasil é o 7º produtor mundial de resíduos. É outro ponto extremamente importante e relevante que tem que ser considerado. Nós precisamos avançar muito na gestão de resíduos sólidos no Brasil, muito. Porque, se nós olharmos os mecanismos de gestão e as tecnologias de gestão, é evidente que a primeira tecnologia foram os lixões. A segunda tecnologia foram os lixões com tratamento um pouco mais avançado, que não era ainda um aterro sanitário. A terceira tecnologia é o aterro sanitário, mas os países desenvolvidos, como a Alemanha, a França, Inglaterra, países da União Europeia, já estão na 4ª edição da gestão de resíduos sólidos. O aterro sanitário já está ficando também, não é, Valdir? Está ficando uma tecnologia já ultrapassada. Tem muitas outras novas tecnologias que estão surgindo, e no Brasil elas têm entrado muito lentamente. E, portanto, nós precisamos avançar nessa questão.
Eu vou começar a passar os slides. Como eu disse, eu preparei uma palestra mais geral. Eu não vou falar especificamente sobre a lei da gestão integrada de resíduos sólidos aqui. Vou mostrar algumas coisas que nós precisamos fazer com relação à lei e que podem suscitar o debate. Eu sou um provocador, acho que todo mundo já sabe disso, né? E eu trouxe algumas coisas para provocar uma discussão, porque o debate sobre esses problemas que nós temos que enfrentar é muito importante. E é nesse debate que a gente aprende. Então, o tema é problemas, diagnósticos, soluções e perspectivas. Eu não podia separar aqui a minha personalidade de professor e pesquisador, de secretário, porque eu fui convidado como pesquisador, mas eu sou secretário. Eu tenho responsabilidades institucionais que eu tenho que falar também sobre elas. Por isso é que eu... Bom, vamos mostrar algumas coisas importantes sobre resíduos, né? Principalmente essa relação, por exemplo, entre resíduos domésticos e resíduos industriais, cujo peso sempre é muito maior em todos os países. O total de resíduos produzidos mundialmente, industriais, construção civil, industriais, é muito maior do que os resíduos domésticos. E aqui, alguns progressos que ocorreram, né, em relação, por exemplo, à reciclagem de papel, à reciclagem de vidro em muitos países, né, e os avanços. Mas essa pirâmide interessa bastante. O que, isso eu tirei, esqueci de mencionar aqui, colocar aqui o crédito, é uma Science de 2010, né, onde nós temos essa pirâmide. Vejam que a prevenção está no topo da pirâmide, a minimização, o segundo tópico, o reuso, o terceiro, a reciclagem, o quarto, a recuperação de energia, o quinto, e a deposição, a disposição, em último lugar. Na verdade, o mais importante seria inverter essa pirâmide, né, e reduzir ao máximo possível a produção de resíduos ou a sua reciclagem. Mas isso é muito comum ainda no mundo todo e principalmente no mundo em desenvolvimento e países emergentes. Os países industrializados já estão começando a inverter essa pirâmide de uma forma mais acelerada. Bom, é algo que todo mundo conhece, mas não é fora de propósito mostrar aqui os tempos de decomposição dos resíduos, né, que mostram esses enormes períodos de decomposição de muitos resíduos, como vidro, pneus, fraldas, PETs, tampas, garrafas, plásticos, etc., e que, naturalmente, tem tempos muito variados, dependendo do tipo de resíduo, né? E tudo isso, evidentemente, num lixão, por exemplo, isso vai, todos esses processos aqui estão misturados, né, no lixão. E os nossos lixões ainda têm um outro problema no Brasil, remédios. A população abandona muitos remédios e esses remédios vão para os lixões. E eu tenho um caso, vou mostrar um caso de uma banca de tese que eu participei ontem, uma banca de doutorado na USP, aliás, o professor Valdir estava na mesma banca, em que a moça fez uma análise completa do que está saindo ainda do lixão nosso abandonado há 20 anos. E, portanto, isso se mistura a todo esse conjunto de resíduos que está aí. Muito bem. Mas resíduos sólidos, e é preciso entender isso, resíduos sólidos são muito complexos. Não só a origem dos resíduos sólidos, a sua disposição final, a reciclagem, mas todo o conjunto de processos e todo o conjunto de problemas que está envolvido na questão dos resíduos sólidos. É um assunto muito sério e muito complexo.
E eu fiz esse slide aqui, mostrando como é que os resíduos sólidos interagem, por exemplo, com água, esgotos, rios urbanos, transporte coletivo e sistema viário, como é que interage com qualidade de vida, cidadania, emprego e renda e organização social, infraestrutura, saúde da população. Nós temos agora aqui, estamos agora na iminência da primavera, verão, começaram as primeiras chuvas, resíduos sólidos acumulam água, essa água pode ser um vetor de crescimento de dengue. Nós estamos nos preparando, por exemplo, na prefeitura, vamos fazer uma enorme campanha, já consegui que estudantes de pós-graduação da Federal participem dessa campanha da dengue, mas vejam que há uma relação entre volume de resíduo sólido e disposição de resíduo sólido e doenças, e várias doenças que podem ser importantes para a saúde humana. Resíduos sólidos interagem com a população e sociedade, com a biodiversidade, com recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, com a educação, energia, com o abastecimento público e água e alimentos. Então, vejam que esse quadro aqui mostra todo esse conjunto de interações, e são essas interações que nós devemos considerar em relação à produção de resíduos por uma sociedade. São essas interações que devem ser consideradas. E aqui nós temos resíduos domésticos, os resíduos industriais, os resíduos da construção civil, outros tipos de resíduos, como o lixo eletrônico, pilhas e lâmpadas, os resíduos orgânicos, os resíduos recicláveis, os resíduos recicláveis também das indústrias e os resíduos da construção civil também recicláveis. Os resíduos causam impacto nos sistemas hídricos superficiais e subterrâneos, na biodiversidade, na paisagem, na saúde humana e na poluição e contaminação. E o chorume que sai dos lixões e também dos aterros sanitários também é outra área de impacto. E também a questão dos resíduos sólidos pode ser considerada, nós temos material inerte, a compostagem e a produção orgânica, a produção de energia e a reciclagem e economia de energia. Pois eu vou falar um pouco que uma das grandes oportunidades que nós temos ao pensar na gestão de resíduos sólidos em uma sociedade, e no caso de São Carlos especificamente, é a nossa capacidade de criar uma nova economia. É por aí que nós temos que pensar, criar uma nova economia a partir da reciclagem de resíduos. Isso não tem sido pensado de uma forma mais profunda em muitos municípios que tratam os seus resíduos sólidos. Nós podemos ter uma nova economia centralizada numa gestão integrada de resíduos sólidos, com grande aproveitamento de várias possibilidades econômicas que podem gerar empregos, renda e, ao mesmo tempo, diminuir esse papel, esse processo de acúmulo de resíduos. Nós temos que nos considerar que é fundamental, numa administração e numa gestão de resíduos, reduzir ao máximo possível o acúmulo desses resíduos. É por isso que a PROAB, cujo presidente está aqui, tem um papel fundamental nesse processo, porque a PROAB é um processador de resíduos, e não só um processador, mas um produtor de novas possibilidades no sistema econômico de um município. E, portanto, tem um papel fundamental. E há outros, a coleta seletiva e a produção de material a partir de resíduos recicláveis também é outra possibilidade. Mas eu vou falar um pouco mais depois sobre isso. Nós levantamos as leis, principais leis e planos de interesse para a gestão integrada de resíduos sólidos. E sempre no Brasil tem uma coisa que todos nós sabemos: não faltam leis. Tem lei para tudo quanto é tipo. Aqui em São Carlos mesmo tem muitas leis sobre resíduos sólidos.
Aqui nós temos, vejam as leis municipais sobre resíduos sólidos que tem no município, que tratam de uma forma ou de outra sobre os problemas de resíduos sólidos. Aqui são as leis estaduais. A resolução da Secretaria de Meio Ambiente é a última, em 27 de novembro de 2017, recente. Mas já desde 1992 nós temos leis estaduais. E vejam as leis federais, o conjunto de leis federais sobre resíduos sólidos. Então, tem um conjunto grande nessa legislação que trata dos resíduos sólidos. Mas um problema é a lei, o outro problema é a ação. E a grande preocupação que eu tenho como gestor, não só como pesquisador, mas principalmente como gestor, é o seguinte: faz-se a lei, e depois da lei, quem vai executar e quais são as ações? É a minha grande preocupação. E para executar a lei, para executar todos os procedimentos referentes à lei, você precisa fazer uma concertação com a sociedade. Se não for assim, você não consegue avançar no processo de gestão. Não adianta ter lei, se a população não incorpora essa lei às suas atividades e participa ativamente do processo. Essa legislação, ela tem aspectos modernos, as estaduais, as municipais e as federais. Só que tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, e que também nos reflete, é uma reflexão importante sobre a questão dos resíduos sólidos, que é uma famosa obra do professor Celso Furtado, em que ele afirmava o seguinte: o Brasil é um país que está se modernizando, mas não está se desenvolvendo. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. As nossas administrações não entendem o que é desenvolvimento, entendem modernização. Modernização o que é? Shopping center, estádios bonitos, grandes avenidas. Mas e o nosso esgoto? Quanto nós tratamos de esgoto? Quando me chamaram lá, ainda no governo Dilma, para discutir os impactos da construção do trem-bala entre Campinas e Rio de Janeiro, eu perguntei quanto vai custar? 70 bilhões de reais. Falei, puxa, com 70 bilhões de reais dava para tratar 70% dos esgotos do Brasil. Não era melhor tratar esgoto do que fazer o trem-bala? O trem-bala, você não precisa do trem-bala. Trem-bala é modernização, tratar esgoto é desenvolvimento. Então, está embutido na administração essa dicotomia entre modernização e desenvolvimento. Os gestores confundem esse processo. Isso precisa mudar. Enquanto nós não mudarmos isso, nós não vamos nas raízes do problema. Nós não vamos fundamentar o nosso desenvolvimento. É por isso que tem tanta lei que não funciona. As leis são modernas, mas e daí? Não funciona? Muito bem. Desculpe a digressão, mas eu preciso falar essas coisas porque eu sou professor, pesquisador e gestor público, então eu preciso falar aquilo que eu acho que é importante numa discussão e num processo em que nós estamos discutindo como é que vamos fazer uma gestão integrada de resíduos. Muito bem. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ao iniciar esse plano, nós estamos cumprindo uma lei que remete à Coordenadoria do Meio Ambiente à gestão de resíduos sólidos do município. É claro que a proposta é da Coordenadoria e da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, é um anteprojeto que vai ser discutido em todos os níveis da sociedade, e inclusive dentro do sistema público, evidentemente. Mas estamos iniciando. E uma das importantes missões que o comitê, vou falar daqui a pouco sobre o comitê executivo e o comitê gestor tem, é um primeiro diagnóstico do município. Por que é importante esse diagnóstico? Porque vejam que na nossa geomorfologia nós temos áreas com
arenito, com basalto, e, evidentemente, existe uma relação muito importante entre a disposição de resíduos em áreas de arenito, em áreas de basalto, porque isso depende da permeabilidade, da infiltração de material através das camadas diferentes do solo. Então, essa caracterização é muito importante do ponto de vista geomorfológico e, mais importante, é o mapeamento, até para a escolha de pontos onde nós vamos ter áreas de transbordo, por exemplo, e áreas onde vamos colocar os resíduos. Também o outro aspecto que já foi levantado por essa comissão que está trabalhando, por esses dois comitês, é a questão da caracterização geral de São Carlos do ponto de vista climático. Por quê? É claro que a disposição de resíduos tem tudo a ver com a precipitação anual, as temperaturas anuais do município. A nossa temperatura média é agradável, 21,2 graus centígrados. A precipitação tem um ciclo bem marcado. Todos esses componentes do clima são importantes também quando se fala e quando se pensa em gestão de resíduos. A questão dos recursos hídricos aqui, nós temos 100% de tratamento de esgoto, com eficiência de 75%, também é importante. Nós utilizamos água superficial e águas subterrâneas, que também podem estar sujeitos, tanto às águas superficiais quanto às águas subterrâneas, a detritos e resíduos de toda sorte, mas é importante essa caracterização. E um ponto importante, que é o IDH de São Carlos. Nós estamos hoje, o nosso IDH, ele se situa numa região de muito alta, de 0,800 a 1, Nós estamos aqui entre 0,780 e 0,800, isso naturalmente relacionado com o sistema educacional, com o grau de alfabetização, com a mortalidade infantil, com a renda mínima e etc. Nós ocupamos a 14ª posição no ranking do Estado de São Paulo e a 23ª na classificação nacional. E, portanto, estes índices são fundamentais. E por que nós não podemos resolver o nosso problema de resíduos sólidos, como outros problemas ambientais que nós temos? É uma contradição. São Carlos é uma cidade que tem contradições. Tem muitas contradições. E é preciso que nós enfrentemos essas contradições e conheçamos essas contradições. Eu moro num condomínio que é o Faber 2, que é igual a um condomínio onde eu morava em Atlanta. Eu trabalhei em Atlanta um período e morava nesse condomínio, primeiro mundo. A 2 quilômetros, 3 quilômetros do meu condomínio, quando eu vou para o córrego da Água Quente, eu me encontro na África, onde eu também trabalhei. Na África Ocidental Francesa, ou no Quênia, na mesma cidade, a 3 quilômetros. Essas incongruências precisam ser ditas. Doa a quem doer. Precisam ser ditas e precisam ser resolvidas. Então, esses índices que eu estou mostrando aqui é uma média, mas nós temos que resolver esses problemas, porque não é só desigualdade, é qualidade de vida diferente que existe, E, portanto, isso tem que ser pensado também. Por isso que eu coloquei esse índice aqui, porque eu fico muito incomodado com as incongruências que tem em São Carlos e com os problemas que tem no município e essas desigualdades, não só sociais, mas de qualidade de vida, de acessibilidade. Uma das ideias que eu tenho desenvolvido é fazer um levantamento das vulnerabilidades de São Carlos, especialmente nas periferias. A cidade tem vulnerabilidades que precisam ser estabelecidas, qualificadas e resolvidas. E, portanto, é um outro ponto que eu queria também apresentar para vocês. Bom, nós temos um comitê gestor com esses componentes. A Anabela Corrêa, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, está aqui. O Francisco Porto, engenheiro, também está aqui. Mas nós temos, além do comitê gestor, nós temos um comitê executivo,
que também tem representantes de todas as secretarias, né? E, além do comitê executivo, nós temos um grupo de trabalho. Agora avançamos para o fato de que a FIPAI vai nos assessorar nesse trabalho, sob a liderança do professor Valdir Schausch, do Túlio, que está aqui, e outros componentes, e pretendemos, então, avançar nessa gestão. São Carlos tem uma lei, bom, essa é a lei nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, de 2010, e ela institui, então, essa lei, né, dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos, etc. Eu não vou tomar muito tempo com essa lei, né, mas ela é um marco importante na gestão de resíduos sólidos no Brasil, se bem que, como eu disse, a execução da lei e a cobrança do governo federal estão sendo repetidamente adiadas ao longo do tempo, né? O que também é uma característica do Brasil. Faz a lei, não dá para cumprir, estende um pouco mais. Faz a lei, não dá para cumprir, estende um pouco mais. Agora estamos em 2021, né? Todos os municípios deveriam ter seus planos de gestão de resíduos sólidos até 2021, e todos os lixões ainda abertos deveriam estar fechados até 2021. Não vai acontecer. Vai se adiar mais uma vez. Vamos esperar que haja um esforço nessa direção. Mas é preciso pensar que tem que ter pressa, meus amigos. Nós temos pressa. E eu tenho mais pressa que todo mundo, porque eu tenho 80 anos. Outro dia me disseram, mas por que você tem pressa? Eu falei, porque a minha validade está diminuindo e eu preciso ver as coisas acontecerem. Mas, para todo mundo, nós tem que ter pressa para fazer as coisas. Está aqui o Júlio, que faz plano sobre plano sobre plano para trabalhar no município, para resolver. Tenho discutido muitas coisas com o vice-prefeito também, para avançar. E nós não podemos perder tempo, tem que avançar. Muito bem. Bom, alguns pontos da lei: destinação final ambientalmente adequada, destinação de resíduos que incluem a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético, etc., né, uma parte bem importante. O conjunto de ações exercidas direto e indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento de destinação final, ambientalmente adequadas, etc., né? A gestão integrada é o conjunto de ações voltada para a busca de soluções sobre os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. E também uma observação sobre a reciclagem. Bom, essas leis todas, elas investem no seguinte: a prevenção e a precaução, o princípio do poluidor-pagador e o protetor-recebedor, a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública, o desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas, tragam qualidade de vida, reduzam o impacto ambiental e consumo de recursos naturais. E a cooperação entre as diferentes esferas do poder público. Isso é um ponto importante. O sistema de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser executado por uma secretaria. Ele tem que ser executado pelo conjunto de organizações institucionais do município, né? E também com os demais segmentos da sociedade, né? O reconhecimento do resíduo sólido, reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Muito bem. Bom, nós temos essa lei de 2006 aqui no município, do Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos. É uma boa lei,
Tem muitos detalhes nessa lei e ela será, sem dúvida, incorporada aos nossos programas de gestão, à nossa lei, ao anteprojeto de gestão de resíduos sólidos. É uma lei de 2006. Muito bem. Quais são os problemas que nós temos em São Carlos com relação aos resíduos sólidos? Primeiro, os ecopontos. Nós temos um número de ecopontos, eu não me lembro exatamente, Paulo, quando começou, mas acho que foi o quê? 2006, 2007, por aí. Nós temos um número de ecopontos, a ideia dos ecopontos é interessante. Só que eu acho que nós estamos numa outra etapa agora, nós precisamos de mais ecopontos e um novo modelo de gestão de ecopontos no município. Acho que esse é um ponto importante, né? Os ecopontos ficaram, em parte, sob a gestão da cooperativa, mas eu acho que nós temos que melhorar a gestão dos ecopontos, ter mais ecopontos e aí ampliar. E uma das ideias que surgiram mais recentemente foi, por exemplo, na discussão do projeto de residências ali de cunho social do Pacaembu, onde se sugeriu a criação de um ecoponto específico para essa região, sob os moldes já de um outro tipo de ecoponto que eu tenho discutido com o secretário de Recursos de Serviços Públicos. Ecopontos com murados, porque o ecoponto ele deve receber pequenos volumes, ele não é para receber grandes volumes, ele deve receber pequenos volumes. E o ecoponto ele é importante para a população de baixa renda. Essa é a ideia do ecoponto, que é importante. Mas nós precisamos reformular. O conceito está certo, mas nós precisamos ampliar a nossa capacidade de recolher pequenos volumes, que a população tenha condições de levar esses pequenos volumes e fazer a gestão. É possível que a gestão seja até mais descentralizada para uma empresa que possa fazer essa gestão de uma forma mais eficiente. Porque vamos falar francamente, isso é a nível de Brasil, a nível de estados e a nível de municípios. O Estado não pode fazer tudo, meus amigos. Em lugar nenhum do mundo. Não faz, não tem como. Tem que haver parcerias. E essas parcerias têm que ser feitas com entidades. Tem que haver o quê? Fiscalização. Para isso as agências são importantes, mas é possível fazer uma parceria em que se estabeleçam parâmetros claros de gestão. E aí você passa essa gestão para outros componentes que não sejam o setor público. A mesma coisa a coleta seletiva. É importante expandir a coleta seletiva. Dar mais oportunidade para vários componentes da coleta seletiva. Cooperativa, associações, até empresas. Hoje nós coletamos 30% do material que pode ser reciclado em São Carlos. É pouco. Por mais esforço que se tenha feito, nós não conseguimos avançar mais nesse ponto. É preciso avançar mais. Temos a questão dos resíduos da construção civil. Uma boa parte desse processo foi resolvido nesta administração pelo presidente da PROAB, pelo Júlio, que está aqui, que já conseguiu produzir processar 350 toneladas por dia da PROAB e está se preparando para processar mais. Isso é muito importante. Compostagem, existia, parou. Resíduos especiais, pilhas, resíduos eletrônicos, luz fluorescente, etc. E outros resíduos, corte de árvores, resíduos orgânicos em geral, resíduos hospitalares e outros resíduos tóxicos. É claro que resíduos hospitalares são tratados pela São Carlos Ambiental, que tem no seu contrato cuidar desses resíduos. Mas há outros resíduos tóxicos que também precisamos considerar. Então, esses são os problemas que nós vemos aqui na nossa gestão de resíduos sólidos. É possível que, com os especialistas reunidos sob a direção do professor Valdir, outros problemas vão ser
equacionados, mas esses são aqueles que chamam mais atenção atualmente. Muito bem. Aqui nós temos um ecoponto no Jardim Beatriz, aqui um outro ecoponto no Jardim Ipanema, aqui um outro ecoponto, enfim, um ecoponto no Jardim Medeiros, tem ecopontos, e aqui, quando havia mais de uma cooperativa, os pontos de coleta de material reciclável. Nós precisamos estender mais esses pontos de coleta, abrir mais perspectivas de trabalho, de negócios, de reciclagem, de uma forma que isso seja um ponto de avanço econômico para o município. E nós temos 200 catadores individuais, cujo perfil e cuja motivação, cuja localização já foi levantada a meu pedido pela Secretaria de Assistência Social, a quem eu agradeço o pronto atendimento. O que nós vamos fazer com esses 200 catadores individuais que guardam seu lixo na casa? Se vocês forem lá no São Carlos 8, as pessoas coletam o lixo reciclável e põem dentro de casa. Eu já entrei nessas casas, porque uma das coisas que eu faço em São Carlos é ir para visitar esses locais. Você entra dentro do lixo. A pessoa vive em casa dentro do lixo. Não é uma pessoa, são 200 pessoas. Recentemente passou uma senhora em frente à minha secretaria. Eu parei, tirei uma foto, aliás, o engenheiro Porto tirou a foto para mim, num carrinho. Quantos anos a senhora tem? 71 anos. Quantas horas a senhora trabalha por dia? 8. Quanto a senhora ganha por mês? R$200. Catando lixo reciclável. E esta é a capital da tecnologia, não pode, meus amigos. Temos que resolver isso. Então, nós temos esses problemas também, esses 200 catadores individuais. Bom, aqui o que foi a coleta seletiva, o que é a coleta seletiva, mas olha um sistema de reciclagem nos Estados Unidos, onde você tem um sistema, uma esteira passando, as pessoas com uniforme, com sistemas adequados de uniformização e também de segurança, etc. Nós precisamos chegar a esse ponto. Muito bem. Bom, aqui a Proab, a usina de reciclagem da Proab, de entulhos e fábricas de artefatos de cimento e outros, que é importante para o município. A questão dos compostos, isso foi tirado há alguns anos, quando ainda tinha compostagem, tinha horta. Temos que refazer esse projeto, não há mais isso, temos que refazer esse projeto. A coleta seletiva de pneus, que eram abandonados, foram colocados em barracões agora e pelo menos estão abrigados, e há uma companhia que retira esses pneus, mas já existem tecnologias que produzem energia a partir da queima de pneus. Aqui a construção do nosso aterro sanitário. Então, o que é que nós temos que avançar? O diagnóstico e avaliação do volume de resíduos que já está sendo feito, a possibilidade de produção de energia a partir do lixo. Existem em muitos países hoje sistemas de produção de energia, em algumas cidades do Brasil já estão estabelecidos, a reciclagem do material de construção, a compostagem, a coleta seletiva, a educação ambiental para resíduos sólidos. Esse é um ponto fundamental. Nós temos pouco disso hoje aqui, porque o staff que trabalha com esse projeto é muito pequeno na secretaria, precisa envolver mais a sociedade, precisa envolver mais as universidades. É um projeto em andamento. O Ministério Público tem cobrado muito essa atividade, e nós estamos preocupados com a reciclagem, os produtores e com o público em geral. Resíduos especiais, eletrônicos, hospitalares, lâmpadas e outros. Tratamento, reciclagem e destinação. E também precisamos de uma análise, diagnóstico, adaptação e aperfeiçoamento da legislação existente. Apesar da nossa legislação, como tem muitos itens, mas, por exemplo, qualquer pessoa que jogue lixo em um local não permitido
em Praia Grande, leva uma multa de R$20 mil. A multa em São Carlos é 350. Tem que, essa legislação, junto com a educação, precisa ser resolvida, precisa ser melhorada. Nós precisamos ampliar essa nossa capacidade de inibir esse processo. Passivos ambientais. Essa é uma grande preocupação. Nós temos vários passivos ambientais. O antigo lixão, recuperação, drenagem, reflorestamento. Como eu disse ontem, esse antigo lixão fica do outro lado da rodovia Washington Luiz, em frente ao castelo, no rio, próximo do córrego São José. O córrego São José é afluente do Ribeirão do Feijão. E, portanto, o Ribeirão do Feijão produz 50% da água de São Carlos. Então, ontem, essa banca que eu participei, na hidráulica, a moça mostrou. Ela coletou as amostras, levou para os Estados Unidos e fez uma análise bastante detalhada das substâncias que saem ainda do lixão 20 anos depois de abandonado. Então, tem antidepressivos, remédios para controle de pressão, remédios antibióticos. Tem um conjunto de 100 e poucos componentes que estão diretamente relacionados com a saúde humana. E, evidentemente, isso vai para o córrego São José, que vai para o Ribeirão do Feijão. E nós não temos sistema de tratamento de água com membranas que retira esse material. Nós não temos a visão, não sabemos o impacto desses componentes na saúde humana. Como eu disse, esse antigo lixão dá uma dor de cabeça, o Paulo Mancini sabe disso, faz mais de 20 anos que dá dor de cabeça, porque a CETESB quer que feche. Então surgiu a ideia ontem nessa tese de que os componentes da banca têm um processo que pode resolver, ao fechar o lixão, encapsular esse lixão, e se encapsularmos esse lixão, nós vamos resolver um problema não só para São Carlos, mas para o Brasil. É assim que se pretende usar a universidade para poder resolver esses problemas. Nós temos 2 entulheiras que precisam revitalizar e recuperar. Nós temos o nosso aterro sanitário, muito bem. Tem ainda uns 16 anos de funcionamento. E a pergunta que se faz é o seguinte: e depois que terminar e fechar esse aterro sanitário, o município está crescendo, novas áreas urbanas estão se desenvolvendo, onde é que nós vamos colocar o novo aterro? E aí, daqui 16 anos, haverá outras tecnologias avançadas que precisamos adotar. Então, precisa pensar já que tipo de tecnologia nós vamos adotar. Queimar o lixo para produzir energia é a mais avançada, mas há outras tecnologias mais avançadas ainda, que usam plásticos misturados com madeira para produzir madeiras ultra resistentes, etc. Temos que pensar nesse processo. E um outro passivo ambiental que me tira o sono são os milhares de pontos de descarte clandestinos. O engenheiro Porto, através de um projeto que nós fizemos na Secretaria, com o apoio de um especialista em geoprocessamento, fez um levantamento de todos os pontos onde existe descarte clandestino. É impressionante o volume de resíduos que tem em todo o município de São Carlos, próximo da área urbana, na periferia. O secretário de Serviços Públicos me contou recentemente que só de um ecoponto foram tirados 20 caminhões de sofá. Tem uma epidemia de descarte de sofás em São Carlos, que vão para tudo quanto é lugar, vão para os rios, vão para as praças da periferia, vão para tudo quanto é lugar, né? E como não tem reciclagem disso aí, vai ficando acumulado. Mas tem milhares de pontos de descarte clandestinos que nós precisamos resolver. Bom, projetos e propostas
que, evidentemente, nós vamos discutir nesse projeto de implantação da lei municipal de resíduos sólidos. Primeiro, a logística reversa. É outra lei que existe, do dia 15 de abril de 2016, feita pelo vereador, então vereador Catarino. É uma lei detalhada. Não existe nada sobre logística reversa. Quando você compra uma luz fluorescente e vai na loja que vendeu a luz, ele diz, não, isso não é comigo. Então, um dos grandes problemas que nós vamos ter é que os empreendedores, aqueles que vendem os produtos, nós já fizemos uma reunião com quem vende pneus aqui em São Carlos. Ele diz, não, mas eu não produzo pneus, quem produz pneus é a China. Eu não sou obrigado a receber pneus. Pois nós vamos ter que mudar isso. E aqueles que vamos ter que discutir esse assunto, sentar com os empreendedores, é algo que vamos precisar fazer muito brevemente, e verificar como é que nós vamos implantar a logística reversa em São Carlos. É fundamental. Os resíduos da construção civil e a PROAB estão avançando, e, portanto, a PROAB vai se cada vez trabalhar com mais eficiência, e esse é um ponto importante. Temos que resolver o problema da coleta seletiva, ampliar para 100%, modernizar os ecopontos existentes, criar novos ecopontos, resolver, do ponto de vista social e econômico, os catadores individuais, ter mais áreas de recepção de resíduos e modernizar a legislação com a lei dos resíduos sólidos, mas também uma questão mais adequada do ponto de vista de multas e incentivos, inclusive, nessa legislação. Bom, para terminar, se nós conseguirmos uma gestão integrada de resíduos sólidos, através de uma lei que consiga integrar todos os componentes da sociedade. Porque, vejam, meus amigos, o problema não é só tecnológico, ele é econômico e social. Se nós não tivermos condições de integrar a sociedade e a economia nesse processo, nós não vamos ter sucesso. E, para isso, a sociedade é importante. Por isso que esse debate aqui é importante. A sociedade é importante. A participação individual, a participação dos especialistas, dos profissionais, é importante para integrar esse debate. É uma pequena digressão que eu vou fazer, sem tomar muito tempo. Eu vou fazer agora, dia 22 de outubro, eu vou fazer uma palestra no Panamá para ministros de Ciência e Tecnologia de todos os países das Américas. Me convidaram para abrir uma conferência. E a pergunta que me fizeram foi a seguinte: o senhor vai fazer uma palestra sobre quais são as ciências mais importantes do século XXI. Eu refleti sobre esse assunto e cheguei à seguinte conclusão. Vejam como nós estamos vivendo num mundo diverso. A tecnologia sofreu um tremendo desenvolvimento. Ciência espacial, matemática, informática, medicina, engenharia, agricultura. É tremendo o desenvolvimento da tecnologia que fez um benefício grande para a humanidade. Muito bem, mas por que ainda nós temos 820 milhões de pessoas passando fome no planeta? Existe violência, pessoas passando fome, 2 bilhões sem água, 1 bilhão sem saneamento básico. Então, como é que é? Quais são as ciências que vão resolver esse problema? São as ciências humanas e sociais, meus amigos. A sociedade precisa se integrar mais. Só a tecnologia não resolve. Nós temos que nos unir de uma forma que vá integrar esses conceitos e fazer a sociedade participar mais ativamente do processo. Senão este planeta vai afundar, o Brasil vai afundar. E aqui em São Carlos nós não escapamos disso. Por isso, esse ponto, que parece ser muito pequeno, mas não é, que é a gestão de resíduos sólidos do município, tem que ter
esses componentes. E aí nós podemos ter uma nova economia. Não é um sonho de uma noite de verão, é uma nova possibilidade. Está na mão, é só fazer, é só se integrar, é só a sociedade se mobilizar. Uma nova perspectiva de saneamento ambiental, que também é importante para que nós possamos melhorar as nossas condições de saneamento, especialmente na periferia. Educar a população quanto aos resíduos sólidos, cursos, palestras, seminários, cartazes, placas informativas. Nós estamos começando uma ação lá no Córrego do Mineirinho com os bombeiros, alunos de pós-graduação da Federal, alunos das escolas, e vamos fazer um dia inteiro de trabalho, distribuindo panfletos, palestras, etc. Vamos de bairro a bairro. Uso de drones para localização de resíduos em locais clandestinos e um monitoramento permanente, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Bem, era isso que eu tinha a dizer. Me desculpe algumas digressões que eu tive que fazer nessa distribuição de assuntos aqui, mas eu achei que devia levantar esses assuntos, naturalmente. Nós temos tempo agora para uma discussão e um debate. Eu acho que é o ponto principal da participação, é esse debate e essa troca de ideias, informações, mas eu queria agradecer muito a sua atenção. Caro professor Tundizi, já agradeço de antemão o cumprimento aí do prazo, foi germânico ou franco-germânico britânico, foi perfeito aí. O assunto aqui suscita, o professor Tundizi, ele traz aí uma componente que eu sempre admiro, né, que de nada adianta a tecnologia se a gente não combinar com a sociedade entender, né? A gente como engenheiro e da área tecnológica produz grandes soluções, mas se a sociedade não entender a parte de ciências humanas mesmo, não tiver essa consciência, conscientização, pouco avança, né? A gente derrapa muito, né? Nós temos ótimas soluções que a sociedade não apreende e não pratica. Então a gente vai abrir aqui, sempre faço um pouquinho aqui de jogar um pouquinho de conversa fora, um pouco de confete para o professor tomar a aguinha dele, né, para molhar a garganta. Então, está abertas as questões, o Ademir vai fazer o controle ali. Antes disso, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Juliano Dal, nosso gerente da UGI, o professor Valdir, muito obrigado, e a professora Maria Zanin, muito obrigado por estar aqui também, todos vocês. Tá? Então, vamos abrir, a professora pediu a palavra. Perdão? Sim, falei, ele está aqui para me lembrar, tá? Nós vamos fazer, então, a sessão de perguntas aqui, respostas, tá? Não esquecendo que, na sequência, nós temos aqui um coquetel de encerramento, né, aqui ao lado, onde está sendo preparado lá, nós vamos ter aí vinho, né, se providenciou, e demais coisas. Maria, está aqui. Muito obrigado pela palestra, professor. Bastante esclarecedora, colocando todo esse contexto aí, e também fazendo parte do Fórum Comunitário de Resíduos. A gente tem sempre, já desde o final da outra gestão, né, levantado a questão da necessidade do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Então, eu gostaria de perguntar como é que está todo o processo, como é que está a comissão, se está avançando, quais as dificuldades que nós estamos tendo no momento, porque a sociedade civil aí está muito ansiosa por ter essa resposta. Obrigado. Bem, nós tivemos alguns percalços referentes à burocracia, questão de apoio à comissão e ao grupo que está desenvolvendo o trabalho, do ponto de vista de recursos financeiros. Já existem os recursos, mas vamos avançar com o trabalho mais celeremente a partir de agora. Já houve um início, já houve um diagnóstico, já foi feito, um diagnóstico inicial, e agora nós vamos retomar com mais força. A minha ideia é que, pelo menos até o final do ano, esse anteprojeto esteja pronto, que ele precisa ser muito discutido. Como viram, um assunto é muito complexo e não pode ser resolvido por uma comissão, ele tem que ser resolvido por uma discussão muito ampla, mas está caminhando.
Na pior das hipóteses, nós vamos mandar esse projeto, depois de toda essa discussão, para a Câmara, lá para fevereiro do ano que vem. Esperamos que aí vão ter audiências públicas e contribuições. Mas a minha preocupação, sabe, professora, é a lei. Claro que é a lei, tem que sair essa lei, porque pelo menos dá um fundamento para o município. Mas, além da lei, é como fazer funcionar. Esse é o meu, eu acho que é o nosso problema aqui. A senhora viu que eu apontei aí um número grande de leis federais, estaduais e municipais, e elas não avançam. A lei existe, por exemplo, a lei da logística reversa tem 3 anos aqui em São Carlos, e não avançou 1 milímetro. Portanto, e eu acho que esse é um dos pontos que nós vamos ter que trabalhar muito, porque eu fiquei muito impressionado na discussão dos pneus, que nós fizemos para provocar essa reunião. Eles disseram, não, mas o pneu não tem nada a ver com... Nós não produzimos pneu, é a China. Só tem que procurar os chineses. Como é que eu vou procurar os chineses? Eu tenho que ir nos mais próximos para poder resolver esse problema. E assim com todos aqueles que participam, que produzem lâmpada, que produzem uma série de insumos que são usados pela sociedade, são descartados pela sociedade, mas o empreendedor, ele resiste, porque ele começa a pensar nos problemas que ele vai ter para ele fazer a reciclagem, quando, na verdade, se houver um apoio tecnológico, ele pode, inclusive, até ganhar mais dinheiro fazendo ele mesmo essa reciclagem. Nós estamos resolvendo, em parte, alguns desses problemas. Por exemplo, a questão das lâmpadas municipais, que é um problema. Acumulou-se muita lâmpada ao longo de muitos anos no município. Aí nós somos acionados pelo Ministério Público, estamos resolvendo agora esse problema e vamos ter um local adequado para colocar todas as lâmpadas fluorescentes do município, que são milhares, professores. Não é uma lâmpada, são milhares de lâmpadas do município. Tem que ter um local adequado e já arrumamos e vamos resolver. Mas eu espero que esse conjunto todo seja processado nos próximos meses. Estamos avançando. Talvez não com a velocidade que eu gostaria, mas estamos avançando. Olá a todos, meu nome é André, eu faço parte do Fórum Comunitário de Resíduos Sólidos e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar ao professor Tondizzi que já não é segredo que o nosso fórum tem idealizado, junto com outros coletivos e junto com a cooperativa, um projeto que pudesse abarcar a questão da triagem dos resíduos, modernizando, como você falou, a questão da reciclagem, que pudesse fazer também compostagem, talvez no mesmo lugar, que é algo que foi desativado no município recentemente, e que pudesse até ter atividades de educação ambiental e de processamento desses resíduos, como se fosse uma central de triagem e processamento dos recicláveis aqui de São Carlos. Entretanto, com a situação atual do barracão, não tem como fazer investimento no lugar e captar recurso privado, misto ou mesmo público. A gente queria saber se tem um compromisso, ou qual a sua opinião sobre, por exemplo, fazer um comodato para a cessão de uma área pública, que a gente pudesse ter um barracão, reformar ou então construir um barracão para a cooperativa e para esse... Eu acho que deve ser. Nós temos discutido muito isso. E a nossa ideia é que nós poderíamos ter várias cooperativas trabalhando em São Carlos, com vários barracões distribuídos pela cidade, com apoio inicial, que possa resolver esse problema. Nós estamos preocupados com isso e queremos resolver. Não é retórica, não. Nós estamos trabalhando muito para tentar resolver isso. Nós temos que promover uma visão de como é que nós vamos fazer essa gestão da coleta seletiva em São Carlos. Vocês devem ter algumas soluções, para nós interessam essas soluções, poderiam nos apresentar, mas, sem dúvida nenhuma, nós podemos fazer, sim, podemos disponibilizar um novo barracão, ampliar, treinar mais, dar mais condições. Eu fico muito preocupado que não só como os catadores individuais,
mas mesmo aquelas pessoas que trabalham na cooperativa, eles têm pouco apoio tecnológico, sabe? Tem pouco apoio tecnológico, precisa de mais apoio. Eles precisam estar com melhores uniformes, eles precisam ter exame de saúde. Eu já falei isso uma vez, foi muito mal interpretado. As pessoas que trabalham em coleta seletiva estão expostas a uma série de doenças. Elas precisam ter, periodicamente, um exame de saúde. Elas precisam ter uniforme, elas precisam ter máscara, elas não podem comer em cima do lixo. Isso tem acontecido em muitos anos. Não pode ser, tem que mudar isso. Sabe? Então, é algo que nós precisamos resolver de uma forma integrada a todos esses casos. E abrir mais uma perspectiva de ou associações ou outras cooperativas para dar conta desse volume de resíduos recicláveis que tem em São Carlos. E a outra coisa, o que eu faço com os 200 catadores individuais que estão entregues a si mesmos? Esse é outro problema que nós temos que resolver, de alguma forma. Não pode ficar, é muita gente. E gente que está muito mal assistida também pela sociedade. Está muito mal assistida por todos. Outro dia passou na minha frente 2 catadores com um carrinho. Dentro do carrinho tinha um cachorro, uma menina e o lixo. É possível isso em São Carlos? Não é? Isso é muito complicado. Não pode ter nenhum. Não pode ter nenhum. Não pode ter um caso como esse. Isso é uma vergonha para a cidade. Então, nós temos que ter uma solução, sim, concordo, tem que ter. Mas nós temos que encarar esse problema de uma forma mais ampla, na minha opinião, sabe? Eu estou disposto a discutir, trocar ideias, eu sou aberto às ideias, vocês sabem disso, eu não tenho preconceito nenhum sobre ideia, não tenho ideias preconcebidas também, não sou especialista nesse assunto, eu trabalho na área ambiental, evidentemente, mas eu estou disposto a ouvir, a discutir e a poder trocar ideias. Mas eu quero uma solução mais integrada. Pois não. Paulo. Bem, boa noite, professor. Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-lo pela palestra, mas por todo o esforço, né, e a coragem, né, de enfrentar os problemas que está enfrentando como gestor ambiental de São Carlos. Eu sei que não é fácil e o professor, com todo o seu tempo de vida, sua experiência, também nem precisa disso daí do ponto de vista econômico, né, financeiro. Mas o faz, eu acho, por causa de 2 qualidades, que são qualidades de grandes cientistas: entusiasmo e curiosidade, né? E, como bom biólogo e ecólogo, uma visão sistêmica, né, que o senhor expressou muito bem nessa palestra. E eu, que fui aluno do senhor na década de 70 ainda, vejo que houve uma grande evolução. Naquela época, o senhor acreditava muito mais na tecnologia, né? Então, até esse final da sua palestra até me impressionou, né? Com eu era essa mais visão. moço, né? Quando a gente É muito aprende com a interessante. idade. E eu queria fugir um pouco dos temas locais e fazer uma pergunta ligada à sua experiência internacional e talvez até, se precisar, usar um pouco da experiência do decano do lixo aqui de São Carlos, que está ao nosso lado, que é o professor Valdir. E pensando num problema já futuro, né? Nós temos os lixões e temos aterros sanitários também. E esses aterros sanitários, eles vão ficar aí por décadas, né? Existem experiências internacionais de
aproveitamento desses aterros sanitários. Existem, por acaso, no mundo hoje, experiências de, inclusive, aproveitamento econômico. Eu, com a minha experiência social um pouco, eu acho que haveria possibilidade de a gente fazer PPP para aproveitamento do nosso aterro sanitário. É esse que já está, o Guaporé que está parado, e o futuro, que, segundo o gerente da São Carlos Ambiental, vai durar mais 19 anos que ele está. Quer dizer, está logo aí, né? Então, era isso. Se tem experiências, eles falam remediação, né? Mas eu acho que, além de remediação, se é possível ter aproveitamento econômico disso. Tem sim, tem. Por exemplo, em vários aterros, em vários países, tem a extração de gás para a produção de energia, primeiro. Tem alguns países que estão tirando o material do aterro e queimando e produzindo energia, recuperando, inclusive, a área. Estão fazendo isso também. Então, tem. Mas eu acho que aterro, por isso que eu fico preocupado, tem que pensar um pouco mais à frente, porque aterro já não é a geração, é a última geração, não é, Valdir? Aterro já é uma geração avançada em relação ao lixão, mas não é a última. A última é queimar o lixo, produzir energia. Eu visitei uma usina de lixo ano passado na Dinamarca, em que eles produziam 30 megawatts-hora com lixo, queimando lixo, de uma cidade de 70 mil habitantes. Mas não queima só o lixo. O lodo do esgoto. Seca o lodo, queima e produz energia. Nós já temos agora um secador que o SAI comprou. Nós vamos secar o lodo e a próxima etapa é produzir energia a partir do lodo. Você sabe quanto é que a gente gasta levando o lodo para fora de São Carlos mensalmente? 150 mil do esgoto. Transporte. Então, temos que avançar. Eu acho que as universidades têm que contribuir para essa discussão e para apresentar essas novas possibilidades. Eu fiquei muito entusiasmado na banca ontem, porque vislumbrei a possibilidade de termos, com esse grupo da hidráulica, o envelopamento desse antigo lixão, que seria o primeiro envelopamento do Brasil e uma tecnologia que pode ser usada. O Brasil tem 4 mil lixões abertos e, portanto, precisaria ter... E essa última reflexão sua, Paulo, sobre essa minha possível evolução, é que você evolui em ciência, e eu uso muita tecnologia, eu sempre usei, tenho várias patentes, inclusive, mas, por outro lado, você vai amadurecendo no sentido de perceber quais são os principais gargalos em que você vive e em que a humanidade está vivendo. Isso faz parte da vida, essa evolução e as conclusões a que você chega. E como dizia o Guimarães Rosa, a vida vai, volta, dá volta, retorna, avança, e o principal que ela nos ensina é o seguinte: coragem. É isso que precisa. Então, é isso que eu queria dizer para você. Eu enfrento os problemas aqui, realmente tem gente que diz, poxa, mas você tem 80 anos. Já publicou livro, trabalho, e mestrandos e doutorandos pelo mundo afora, e por que você faz isso? Eu faço isso porque eu moro em São Carlos e eu quero contribuir com a cidade. Posso não estar contribuindo da forma mais adequada possível, mas sempre procuro fazer o melhor, porque é uma missão. O governador Franco Montoro, com quem eu trabalhei mais de perto, dizia sempre para mim, as pessoas vivem no município, não no Brasil. Você não vive no Brasil, você é brasileiro, mas você vive em São Carlos. É aqui que você trabalha, que você dorme, come e vai morrer, provavelmente. E, portanto, o principal da sua vida está ligado ao município. E se você puder fazer desse município um município melhor para você e para os outros viverem, é importante. E por isso que eu quero contribuir. É claro que, com esta idade, o software está funcionando muito bem, mas o hardware tem problemas.
Porque não é 80 anos você... Eu, por exemplo, viajei muito a vida inteira e agora eu não aguento muito fazer o que eu fazia de ir 2 dias para Tóquio, fazer uma reunião e voltar. Isso eu não posso fazer mais. Mas essa energia para desenvolver projetos e para produzir novas ideias e para interagir, eu tenho ainda e vou procurar usá-la da melhor forma possível. Doutor Dundiz, parabéns. O senhor diz o seguinte, que 70% a coleta seletiva não pega na cidade, só 30%. Há uns anos atrás, nós montamos uma cooperativa com 40 catadores, desses 200 que o senhor citou. Até hoje, nós não conseguimos entrar. Essa cooperativa está aberta com 40 catadores. A pergunta que eu faço para o senhor, será que o ano que vem nós vamos conseguir funcionar essa cooperativa? Olha, seu Pídio, bom, boa noite, seu Pídio, foi bom ver o senhor aqui também. Olha, seu Pídio, eu acho o seguinte, que eu tenho tentado resolver o problema junto com o secretário do Trabalho e Renda, que é o Alcenir Bragato, com o secretário de Serviços Públicos, que é o Mariel Omo, e nós temos procurado encontrar a solução para isso. A solução seria ter várias cooperativas, com vários barracões, locais, tem trabalho para todo mundo, não vai ter problemas de falta de trabalho ou de competição. Nós deveremos procurar organizar isso de uma forma adequada, resolver esse problema e também o dos catadores individuais. Temos que avançar nessa discussão, ver o melhor caminho, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar o que está estabelecido, mas temos que avançar nessa direção. E a minha visão é que nós precisamos ter realmente as pessoas que trabalham com coleta seletiva ter uma assistência melhor do ponto de vista técnico, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de melhor capacidade de trabalho, para que elas possam realmente executar a sua função de uma forma saudável. Pessoal, o nosso compromisso aqui era até as 10 horas, né? Eu fico assim, até um pouco emocionado com o dinamismo de um colega nosso, engenheiro, né? Engenheiro não, atua muito na área de engenharia, evidentemente, né? Com essa energia aqui, né? Espero eu, né, chegar aos 80 anos nessa... Ah, você vai falar, Valdir? Pois não, pode sim, eu não vi, perdão, Valdir. É que eu olhei no relógio, já tinha combinado com ele, até sentou um pouquinho. Não, boa noite a todos. É um prazer também sempre estar com o professor Tundizi, e agora a escolha, né, do professor Tundizi para a gente desenvolver um trabalho aqui em São Carlos com relação ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Temos tido a oportunidade de fazer para vários municípios, e eu espero que a gente também consiga fazer aqui em São Carlos, com essa massa crítica que a gente tem, para a gente poder utilizá-la, né? E com relação ao que o Paulo falou, só mais isso que eu ia dizer, né, professor? A gente vai tentar cumprir o que está na política, na hierarquização, e o aterro sanitário ele é para rejeito, não é para resíduo. Então, o resíduo aí vai depender de massa crítica, de capacidade da gente fazer o que for melhor aqui para São Carlos, em função da experiência que a gente tem aí pelo Estado, pelo Brasil, que a gente tem desenvolvido algum trabalho. E com a coordenação do senhor e a coordenação de outras secretarias, que eu achei muito importante que o senhor falou, né? Sozinho a gente não vai resolver nada, né? Eu acho que a gente pode desenvolver um trabalho assim muito interessante em São Carlos, e também sempre agradecer ao Paulo, que o projeto do aterro de São Carlos também nós que fizemos, quando ele estava na gestão, que o senhor ocupa a mesma posição. Então, acho que aproveitar os profissionais de São Carlos, pelo menos no meu caso e na minha equipe, da qual o Túlio faz parte, e outros profissionais, eu acho que a gente está fazendo o que o senhor, se Deus quiser também eu vou continuar fazendo, que é, nós somos daqui, né? Aproveitar todo esse pessoal que tem toda essa capacidade, né? A grande Analândia, né? Eu sou de Analândia, da qual São Carlos faz parte, né?
Bem, professor Valdir, foi ótimo, mas São Carlos tem outra característica, né? Que nós temos muito migrantes aqui que vêm às vezes e viram aqui, né? Então, além do natural, né? Além do minhoca, nós temos os migrantes que vêm para cá, abraçam, se dedicam. Eu estou na UFSCar, me enquadro nisso daí. Eu vim para cá recentemente, entrei na vaga do nosso querido colega Chimbo, né? Eu sou substituto direto dele na UFSCar e vai ser difícil eu sair daqui. Eu gostaria de encerrar essa semana aqui de engenharia agradecendo o professor Tundizi, o secretário, não na figura do professor, mas na figura do secretário aqui do governo municipal, que muito nos honrou hoje por encerramento dessa semana. Eu gostaria de chamar o secretário Laerte Rigo para entregar aqui para o nosso palestrante o certificado. Pode ser? E mais uns minutinhos, a gente vai entregar isso aqui. Eu vou fazer uma pequena fala de encerramento, aproveitando, tá? Laerte, por gentileza. O som já está rolando solto lá, né? É uma embalagem de bombom bonita, né? Uma salva de palmas. Para dar o encerramento, eu gostaria de aproveitar, convidar aqui o colega Laerte, que já está aqui. O Carlito, cadê o Carlito? O Carlito, o Juliano Dal, que é o nosso gestor, por gentileza. E o nosso diretor aqui, o Ademir, por gentileza. Nós vamos fazer aqui uma pequena sessãozinha de encerramento. Eu gostaria de passar a palavra para o Carlito, que foi o idealizador, há 12 anos atrás, para as palavras de encerramento. Boa noite a todos. É um prazer muito grande, Douglas, participar desse encerramento. Essa semana foi criada em 2007 exatamente com esse objetivo, né, de que a gente pudesse ter aqui um fórum permanente de discussão de assuntos importantes e atuais. E eu queria, nesse momento, esse ano aqui eu pude participar muito pouco da organização, até peço desculpas, mas por outros compromissos eu não pude colaborar com aquilo que eu gostaria. Mas eu queria parabenizar a comissão organizadora pela felicidade na escolha do tema. Eu acho que esse tema é um tema extremamente atual, importante e que envolve não só os profissionais da engenharia, mas toda a comunidade, toda a sociedade, todos os cidadãos da nossa cidade, e que esse é exatamente o objetivo dessa semana, quando ela foi criada, para que ela pudesse discutir assuntos que fossem de interesse da comunidade. E esse ano aqui a escolha foi muito feliz. Eu parabenizo a comissão organizadora, parabenizo também o nosso presidente Douglas, que, confesso, foi um grande upgrade que nós tivemos na nossa entidade, que tem dado uma grande dinâmica às atividades. E desejo a todos aí um bom coquetel. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Carlito. Ademir, uma pequena palavra. Muito obrigado por todos aparecerem aqui, prestigiar as nossas palestras. Nós estamos muito felizes, nós fizemos umas estatísticas, nós superamos 44% de participantes todos os dias, em todas as palestras, com um número muito pequeno, na casa de 18% de pessoas que assistiu pelo menos uma das palestras. Foi, para nós, um evento sensacional. E espero que o ano que vem nós multiplicamos isso algumas vezes. Muito obrigado por todos estarem presentes. Obrigado, Ademir. Juliano, nosso chefe da UG aqui. Boa noite a todos. E é um prazer imenso aqui falar em nome do CREA, para essa plateia aqui que todas as noites esteve presente, um público excelente. Quero parabenizar a organização do evento aí, porque eu, como engenheiro mecânico, fiquei fascinado com as palestras.
E eu só tenho a agradecer o pessoal que trabalhou na organização, parabenizar a todos de verdade. Uma boa noite a todos aí. Obrigado, Juliano. Laerte, Rigo, ele encabeçou a comissão esse ano aqui. Já agradeço de antemão. Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês durante esses 4 dias. Agradecer ao CREA São Paulo, à Mútua São Paulo, que sempre acreditam na nossa associação. Agradecer todos os palestrantes. Nós tivemos 7 palestras técnicas nesse evento de resíduos sólidos urbanos, onde a gente falou de resíduos sólidos sanitários, doméstico, hospitalar, cidade lixo zero. Também falamos de lodo, dieta e ET. Resíduos sólidos e meio ambiente, esse conflito. Falamos sobre resíduos recicláveis e, nessa palestra, nós falamos de cooperativa. Tá? Algo muito importante. Falamos há pouco resíduos da construção civil e fechamos com o professor Tundise sobre o nosso plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, que permitiu tirar algumas dúvidas dos presentes, como é que está andando esse plano. Mas, o que eu fiz a coordenação esse ano, ainda tem temas a gente discutir, a trazer nessa casa, que é a casa da engenharia, mas é a casa de todos. E aí a gente tem ainda para trazer logística reversa, para a gente discutir. Nós podemos ainda voltar a discutir, ou voltar a termos, resíduos sólidos, da poda, do corte de árvore, da capinagem. Tá? Isso tem a ver com a permacultura, é algo que a gente pode vir trazer esse tipo de discussão aqui. Nós também temos os resíduos sólidos e a sua reutilização, a sua reciclagem, o seu reaproveitamento. Ou seja, a tecnologia também. Eu acho que são temas que tem aqui. E a própria educação socioambiental. Essa, eu, particularmente, acho que não é só educação ambiental. Um grande problema na comunidade, no homem, é muito a ver o que é certo, o que é errado. Então, não adianta só ambientalmente, eu tenho que dar uma questão social. Como o professor Tundise falou, a área humana está faltando, essa relação humana. E, provavelmente, como nós temos aqui o Fórum Comunitário de Sólidos, também a participação mais presente para a gente poder melhorar nossos debates. Então, eu agradeço e temos ainda muito que contribuir. Essa participação, nós estamos lá no Comitê Executivo da revisão. A associação trouxe esse momento exatamente como uma contribuição dentro do plano que está sendo elaborado. Também, fechando, agradeço a diretoria da IASC e a 2 pessoas muito importantes, que são as nossas 2 colaboradoras, a Luana e a Mirella. Essas pessoas são assim, você entrega o produto, precisamos disso. Elas correram atrás de todos os palestrantes, de toda essa estrutura que vocês têm. Também agradeço a nossa Nívia, que é a nossa jornalista, assessora de imprensa aqui no dia a dia. Tá? Então, agradeço e faremos mais eventos assim. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Laerte. Você já fez todos os agradecimentos necessários e devidos, não vou me atentar a mais, mas como organizador da semana atual e o idealizador, gostaríamos aí de entregar para você uma lembrança, e lembrando que a missão da associação sempre vai ser trazer assuntos para vocês, uma cidade que nós temos aqui 3 fábricas de tecnologia, vamos dizer, 3 grandes universidades, uma estadual, uma federal e uma particular, que tem aí um campo muito grande, então a gente pode propagar conhecimento, e aqui é a casa da discussão, casa da técnica aqui, mas ela é aberta, inclusive, para os fóruns sociais, também vir aqui discutirem. Colegas, mais uma vez eu agradeço a todos. Oi? O Ademir está lembrando uma coisa que eu estou repetindo a cada 5 minutos. Nós temos um coquetel lá fora, e está falando, não esquece de falar para o pessoal ir lá fora. Agora, ninguém levantou daqui, agora nós vamos para lá, pessoal. Lá a gente vai interagir mais. Muito obrigado, uma salva de palmas para vocês também.